E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorca, que essa estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando as túnicas e vestes que Dorca fizera quando estavam com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Pai, muito obrigado pela tua presença. Quero que o Senhor me ajude a transmitir, em poucos minutos que ainda existe, continua falando conosco, Senhor. Teu Espírito Santo está no meio da casa. Que o Senhor seja glorificado através da palavra. Podem se assentar, queridos irmãos. Esse texto é um texto conhecido da igreja. A vida de Enéas é um homem que tem pouco assunto relacionado à sua vida. O nosso irmão Pedro, ele já vem de um grande advento que foi pregado até pela manhã, de milagres sobre a vida desse apóstolo. O homem sendo usado por Deus, teve o desejo de poder ir nessa cidade, e nessa cidade deparar-se com Enéas. O interessante é que neste versículo, Enéas é um homem que ele não abre a boca para pedir algo. A cama em 8 anos era o seu território de desgraça, porque se 8 anos jazia em cima de uma cama, dá para entender que ele não nasceu paralítico. Algum problema, alguma situação ocorreu para ele estar sobre aquela cama. A cama era o palco da sua angústia. A cama era o local daquilo que ele não tinha mais a esperança de alcançar. A cama era o seu convívio direto. Os sonhos que na sua infância poderia ter, estava ali terminado. A Bíblia não relata nenhuma palavra de Enéas para com o apóstolo Pedro. A Bíblia relata de um homem que tem Deus na vida, que está propagando o Evangelho, e vai visitar os santos, e encontra um homem acamado, e ele direciona uma palavra de ousadia, uma palavra de poder, para mudar o quadro da vida de Enéas. Ele, com certeza, se compadece da situação, e o que ele tinha de melhor era a presença de Deus na sua vida. Enéas estava estagnado,
podemos pensar e analisar: será que Enéas já estava a conhecer os testemunhos do mestre? Será que Enéas almejava estar a conhecer os apóstolos? Certeza é que ele estava perto dos santos, estava perto de pessoas que conheciam a Deus. E quando nós estamos perto de pessoas que têm Deus, pode algo também acontecer. Alguém estava a proporcionar que Pedro viesse ter o encontro com Enéas. À medida que Enéas está diante desta cama e se depara com um homem de Deus, a única palavra que esse homem de Deus fala é uma palavra de transformação, é uma palavra de mudança. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Esta palavra, ela traz a mudança para um homem há 8 anos em cima de uma cama. Esta palavra muda a vida e a história de Enéas. Hoje nós relatamos sobre esse episódio da manifestação da glória de Deus através de um apóstolo, e ele sendo um canal de bênção para a vida de alguém que precisava de uma vitória. Não sei qual é a sua cama hoje, não que você esteja fisicamente enfermo ou que esteja, mas eu quero acreditar que o Deus de Pedro é o Deus desta igreja. Eu quero crer que a participação de Enéas, porque ele é privilegiado de estar na carta magna de Deus. As escrituras sagradas relatam a história de um homem que teve o privilégio de não viver mais 8 anos em cima de uma cama, mas tornar uma pessoa que iria dar testemunho de uma mudança. Hoje é noite de testemunho para a sua vida. Hoje é noite do Messias direcionar uma palavra de vitória para você. Eu me coloco como profeta, como aquele que declara que haverá mudança na sua vida, porque eu acredito. Porque nosso irmão Pedro, ele sai cheio de Deus, um homem que pregava, a sua sombra curava, e ele tem ousadia. Ele enxerga alguém acamado há 8 anos, parado, sem ter perspectiva de mais nada. Mas eu quero dizer para você, ainda tem perspectiva de mudança para a tua família. Ainda tu verás a glória de Deus sobre a tua casa. Ainda acontecerá coisa sobrenatural sobre a minha família, sobre a sua família, sobre a vida dos obreiros. Deus vai fazer coisa sobrenatural. Toda palavra para mim, ela é poderosa. Toda palavra para mim, quando ela é direcionada pelo Espírito Santo, ela irá alcançar uma alma na igreja. Quando uma alma se converte, é lucro, porque aqueles que já estão em Cristo, amém, amém. Mas uma alma que ela é transformada, o céu se regozija, os anjos adoram o Senhor, porque a festa no céu, quando alguém se converte ao Senhor. A Bíblia relata que esta palavra é direcionada para alguém que estava precisando de mudança. O que nós lemos é contar 2 episódios. Um homem que precisava de transformação, um homem que precisava de uma transformação, de uma totalidade. O nosso irmão Pedro diz: Jesus te dá saúde, toma a tua cama, levanta. E ele começa agora a se posicionar, mudar o quadro. O quadro dele não é mais a cama. Ele começa a andar, ele começa a vivenciar. Não sei qual era a idade deste homem, mas eu sei que ele não era um adolescente, ele já era adulto.
ele vai voltar novamente até a perspectiva de novos sonhos, de novos alcances. Porque quando nós temos uma palavra que vem do céu, ela entra no coração, e aí embaixo deve estar entrando, e você vai se posicionar novamente, você vai se endireitar e dizer: cama, tchau, porque eu vou começar a andar em direção àquilo que outrora eu acreditava. Ninguém mais vai precisar me ajudar, porque o Deus que me dá saúde vai me proporcionar coisas grandes. Levanta as tuas mãos ao céu, porque eu quero ser profeta na tua vida. Deus vai proporcionar grandes coisas sobre a tua vida nesta noite. Você vai novamente andar em direção aos sonhos que você precisa. Deus vai fazer você novamente enxergar coisas grandes novamente. A pior coisa que tem é uma pessoa acamada. Ela fica impossibilitada, ela fica dependente. A pior coisa é você depender das outras pessoas, sim ou não? É horrível. Todas as necessidades, é frustrante. Quando nós lemos a Bíblia, entendemos o que é milagre, o que é um paralítico, que outrora as grandes convenções, concentrações de ginásio, homens, Billy Graham, grandes pregadores, Jesus levantava de cadeira, Jesus fazia coisas grandes. Eu ainda acredito que Jesus faz essas coisas. Eu ainda acredito que Jesus já entrou na tua causa hoje. Eu ainda acredito que há algum Enéas aí embaixo que já tomaram a cama e já estão andando, porque Jesus está dizendo: eu te dou saúde, eu te ergo, eu te levanto, eu trago ânimo, eu trago refrigério, eu trago visão novamente para você. Levanta as tuas mãos e adore a Ele nesta noite. Há algo extraordinário acontecendo nesta igreja. Desde manhã eu sinto Deus, de sexta para cá, a direção do Espírito Santo. O que o Espírito Santo está canalizando ao altar. Cada culto será diferente, cada direcionamento do trono é diferente. Mas hoje eu vejo Jesus dizendo: pastor, o meu servo Juscelino, eu te dou saúde, eu te ajudo hoje. Eu faço você caminhar novamente em trilhos que você não trilhava. Você vai novamente trilhar. Presta atenção. Se tem empresário aqui, séria, Deus vai abrir grandes portas para você. Se você tem sonho de ser um grande empreendedor, levante as mãos, porque Deus vai abrir porta para você. Deus vai mudar o quadro, porque este homem estava na inércia. Deus mudou ele para caminhar. Pega a tua cama, mostra para a cidade, dá testemunho, porque a Bíblia relata que muitos acreditaram. Porque eu estou dizendo para você que você vai trazer um amigo, uma amiga, porque o que Deus já está fazendo, vai relatar para eles como você está diferente. Por que você trocou de carro? Por que você está assim? Você vai dizer: é o Deus de Israel, é o Deus que eu aceitei. Ele me tirou de uma cama e me fez trilhar caminhos novos. Levanta as mãos e recebe isso nesta noite, porque o Rei dos Reis está aqui. O leão da tribo de Judá está aqui, o Emanuel, o Deus conosco, a raiz de Jessé. Ai, devra subideia série. Ele está aqui para nos abençoar. O que é lindo é entender que Pedro está vivendo um grande momento ministerial. O homem está sendo usado grandemente. Tem vezes que eu olho e falo: Jesus, eu não pago preço nenhum para poder ter o que esse homem fez. Os apóstolos nos inspiram. Paulo é um grande pregador, um homem que era perseguidor e se tornou perseguido. Já vou falar sobre Dorca. É diferente de Enéas. Enéas está estagnado, Enéas estava parado. Pedro chega e Jesus muda o quadro. Só que a notícia começa a correr
A notícia daquilo que vai acontecer na sua vida vai correr. Diga: a notícia vai correr no meio da minha família. Você pode aplaudir Jesus por isso? Vai acontecer coisas grandes. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita ou Tabita, que traduzido se diz Dorca. Esta estava cheia de obras e esmolas que fazia. Esta mulher, ela é diferente de Enéas. Essa já era uma mulher participante, vivia nas entranhas da igreja, fazia as obras sociais, ela costurava, ela era amada, as obras dela eram relatadas. E a Bíblia diz que ela vem se enfermar e ela morreu, ela faleceu. Eu comecei a ler essa tarde, e 2 obreiros que faziam parte, eles vêm com uma convicção tão grande, até Pedro, eu quero que você corra até a cidade próxima aqui, porque uma grande mulher de Deus morreu, mas ela está morta, aquilo que não é mais alcançável, ela já estava preparada no quarto alto, que era costume, mas tinha alguém que acreditava. Quem acredita ainda em milagre? Como é grandioso. O versículo aqui diz assim: e como líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não demorasse em vir ter com eles. Que fé desses homens! Eu quero que os irmãos tenham fé. Quando nós falamos que alguma coisa está morta, tenha gente que acredite que Jesus pode ressuscitar. Você precisa acreditar. E esses obreiros correram, não sei se eles foram de camelo, se foram de cavalo, não sei, só sei que era longe, mas eles estavam acreditando que algo poderia acontecer. Você precisa crer. Quando a palavra está sendo pregada, não perca o seu tempo aí embaixo com outras coisas fúteis. Creia na palavra, recebe ela, adora. Tocou daqui, tocou de lá, pega, guarda no coração. Tem pessoas que já estão andando, não estão mais com a cama, amém? Você já está em outro ambiente de vitória, porque é a palavra de Deus. Este texto relata 2 situações. Uma situação na inércia, sem nenhuma perspectiva, mas trata-se de um crente, de uma irmã conhecedora da palavra, que estava vivendo uma enfermidade, que a Bíblia relata: eu sou o mesmo Deus que opero naqueles que não tem nenhuma história comigo ainda para ter, e eu sou o mesmo Deus que opero com aqueles que já têm história comigo. Quem está entendendo? Dorca já tinha história. Dorca já tinha história na vizinhança. Todo mundo a amava. Pergunto para o seu irmão: será que você é amado? Será que alguém te ama? Será que as boas obras que você faz é agradável? Mesmo que chamaram algumas pessoas para chorar, porque era contratado as pessoas para lá estar chorando, Pedro chega no ambiente, os obreiros que foram lá: Pedro, você tem que ir correndo, filho, calma, Jesus está no controle de todas as coisas. Sabe aquela pessoa ansiosa? Não está relatado, mas se Pedro foi recepcionado pelos obreiros, consequentemente eles voltaram junto, amém? E vai conversando. Rapaz, você viu? Jesus operou um milagre na vida de Enéas. Eu cheguei lá, ele estava com os crentes, e Jesus fez um milagre, porque Pedro não estava para aparecer, quem aparece é Jesus. Mas ele começa a conversar. Sabe, crente, quando se reúne, não sei qual era o nome dos 2, foi coisa grande, Pedro, eu vi, está uma notícia na cidade, porque crente se reúne para falar de quem? Fala aí, fala de Deus, porque eles estavam indo, relatando, foi forte. Pedro chega num ambiente de circunstância improvável, de ressurreição aos olhos das viúvas. Começaram a mostrar como ela trabalhava, como ela fazia. Nós amava, ela não era pessoa boa. O ambiente dessas pessoas era de lágrimas, de sentimento contrário.
Pedro colocou todo mundo para fora. Tem momento que para acontecer milagre na vida de pessoas, muitas vezes é individual, que tem pessoas que ela atrapalham o ambiente que a Deus quer operar. Se você está num ambiente que é a igreja, o seu papel é glorificar a Deus, é exaltar o Senhor. Pedro identificou, essas mulheres estão mais pegadas em toda a sua obra, porque eu vou mostrar para ela que a obra não salva, mas o poder da manifestação de Jesus vai mostrar que é coisa grande o que eu faço. Aleluia, através de Pedro, o que Deus mostrou naquele momento. Eles puderam todos enxergar que algo sobrenatural aconteceu naquele momento. Tirou pessoas negativas, pessoas contratadas para viver separado, e ele sozinho dobrou os seus joelhos e começou a pedir ao Senhor. Aquela mulher abre os olhos, ele pega na mão e ela começa a glorificar a Deus. Sabe o que eu vejo aqui nesta noite? Jesus não mudou. Pastor, por que você não prega outra mensagem? Se preocupa não, na hora certa tem muita coisa boa. O que importa é o que Deus quer fazer agora, amém? É o que Deus quer fazer na igreja. Primeiro, Deus muda a história de pessoas que não têm história. E quem já tem história que vive na angústia, porque crente pode padecer, crente pode sofrer, crente pode ter angústia, crente pode até morrer, mas aquele que ressuscitou, ele está no meio da igreja, que ainda pode ter ressurreição. Presta atenção nesta noite, o que morreu na tua vida, de louvor, de adoração, tem ressurreição nesta noite. Aquilo que você não acreditava, vai começar a acreditar novamente, porque tem ressurreição nesta casa de adoração. Quem acredita dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem acredita na palavra glorifica Ele nesta casa, aleluia. Ele é o Deus que ressuscita-nos, que faz milagres sobre as nossas vidas. Primeiro Pedro trata, eu já termino em 5 minutos. Pedro trata do ambiente que tem pessoas negativas, é difícil para poder a manifestação da glória. Ele está sós, trabalha ele, Deus, a ousadia. Meu Deus, eu começo a ver, tem uns casos loucos, as pessoas elas não têm uma intimidade, elas querem dar um de apóstolos, que igual, é uma ousadia terrível. Você enxergar uma pessoa, o que eu faria, o que vocês fariam agora? Os obreiros, quando chama, meu filho está morto, pastor, vem orar, porque tem gente que ainda acredita nisso. Tem gente que acredita em coisa sobrenatural. Como que fica eu, meu Deus? Porque não é nós, é Deus. Mas eu tenho ousadia. Será que eu acredito nessas coisas? Porque eu quero acreditar que Jesus está curando você nesta noite. Mas muitas vezes nós queremos que venha um grande pregador, que venha grandes pessoas. O grande já chegou, Ele está aqui. É Jesus Cristo de Nazaré, que já entrou nas tuas veias, no teu coração, no teu pulmão, no teu rim, na tua coluna, no teu sangue. Deus levanta as mãos e recebe cura. Há fogo de Deus sobre esta igreja. Coloca-se de pé, igreja. Labante now, helwe. Eu creio no poder da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que há anjos vindo de lá para cá, para começar a operar no meio da igreja. Eu acredito nisso. Eu quero que você creia em milagre. Eu vou orar por questões específicas nesta noite. Eu quero que a igreja continue dando glória a Deus, porque ambiente de glória e aleluia, tem milagres na casa. Enéas começa a ter história. Dorca retorna a ter dupla história. Amém? Ela já tinha história, agora ela veio com nova história. Irmã Mariazinha, eu vou continuar fazendo a sua roupa, fazendo novamente o que você precisa. Amém?
Você está pegando aí? Você vai voltar por cima. Deus vai te dar vitória. Isso aqui é profético. Imagina a alegria de todas as suas amigas. Meu Deus, como Jesus é bom. Vamos fazer uma festa, agradecer, porque Ele te ressuscitou. Imagina o que foi naquela cidade, porque diz assim: e ficou muitos dias em Jope, e muitos creram. Imagina quantas pessoas se converteram a Jesus. Irmão, o que Deus já está fazendo sobre você, coisa grande. Deus vai salvar a sua família por intermédio de você. Deus vai fazer coisa grande através de você. Vocês vão testificar, porque eu quero sinais neste lugar. Subdebre a fácia, suri rec nara subdebre a súria. Deus, o Senhor mudou a vida de Enéas e trouxe história para ele. O Senhor vai trazer história para algumas pessoas aqui, Pai, novas no mundo espiritual. Toda desgraça, tudo aquilo que é operação maligna, eu começo a declarar como profeta. Eu quero repreender todo espírito maligno, toda seta de tristeza, toda ação maléfica começa a cair por terra. Tudo aquilo que procede do inferno, aquilo que ocasionou uma inércia na tua vida, pela palavra já pregada, já aconteceu um milagre sobre a tua vida. Pela palavra já anunciada, já tem movimentação no céu para acontecendo. Pela palavra anunciada, o céu já se responsabiliza com os seus anjos para te dar vitória. Aí embaixo, papai, vai mandando os teus anjos para operar toda desgraça mental, toda desgraça de pensamento, toda desgraça emocional. Eu peço, põe por terra neste momento, Pai. Aqueles que não acreditam começam a acreditar, aqueles que não têm fé começam a ter fé. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, Pai, vai operando, vai confirmando, Senhor. Agora, Senhor querido, eu quero acreditar que o milagre da ressurreição na vida desta mulher vai acontecer na vida de pessoas, Pai. Deus, aqueles que estão enfermos, Deus, nesta noite, coloca uma bola de fogo, Pai. Pessoas começam, Pai, até ter náusea, debra subdéria, elevadara subderrácia. Pessoas, Pai, que estão, Pai, com problemas do mundo espiritual, eu quero no teu nome dar uma ordem, que caia por terra agora, que caia por terra agora toda tristeza, toda depressão, todo espírito de enfermidade, toda angústia, sai agora em nome de Jesus, sai. Cai toda resistência, toda malignitude, cai por terra. Poder no sangue. Solta a mão do outro, levanta a mão, solte, levanta a mão e adore, fique adorando. Eu continuo orando, Pai. Vai manifestando algo, Pai, no meio da tua igreja, a manifestação da glória, Pai. Aonde tem um pensamento do mal, põe por terra. Aonde tem inércia, põe por terra. Aonde não tem mais a parte de acreditar, coloca por terra. Traz o renovo, Pai, nesta noite, Pai querido. Araia subdebre a rácia, rebadabra candarabaia. Jesus no meio da igreja vai passeando. Passeia, Senhor, com teus bisturi, Pai. Opera milagre, opera. Vai dando glória a Deus aí. Eu tenho mais 3 minutos. Rebe a sária, reba candaramandara séria rácia. Começa a sentir o fogo que queima, o fogo que liberta, o fogo que transforma, o fogo que tira o câncer, o fogo que entra nas entranhas, juntas e medula. Alebandará súria. Pai, eu profetizo nesta noite que haja milagres sobre esta igreja. Ai, debracandara bassúria, eremindarassuri, remanse, haui. Ai, quebedé, remonte, relissuri, é fácia. Queimando rebodebracaia, aoquécia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó está conosco para nos abençoar, para nos visitar com milagre.
Eu creio em milagres. Eu quero que você creia nesta palavra, que o milagre está sobre você. O Senhor nos visita nesta noite e nos cura.